Muito bom dia para todos aqui na Avenida Goiás, em Goiânia. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui para falar, pregar a palavra de Deus para vocês nessa hora. Muito mais agora que a humanidade caminha rumo a passos largos para o seu fim. Esse que é o profeta disse no capítulo 7, versículo 2, que o fim vem para os quatro cantos da terra, não? Então a humanidade caminha para o culminar, o terminar, ou o seu fim, não? Tudo que tem início deve ter um fim. Tudo que começa deve terminar, deve acabar. Todo início tem que ter um fim. Não adianta lamentar, não adianta reclamar, não adianta choramingar. O que começa, o que teve início, deve chegar ao seu fim, tem que acabar. E a humanidade teve o seu início lá em Gênesis, quando Jeová, o Criador, criou o primeiro homem, Adão. Adão viveu 930 anos na terra. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, 969 anos, quase 1000 anos, né? 969 anos viveu Matusalém, diz a Bíblia. Adão viveu 930 anos, mas nenhum homem mortal chegou a 1000 anos, a um milênio, né? Porém a Bíblia fala que haverá um milênio, um reinado de 1000 anos, a qual o filho do Criador, o Criador chama-se Jeová. No hebraico é Yud-Rei, Vav-Rei, YHWH. Os israelenses não citam o nome do Criador, só chama de Hashem, Adonai, Elohim, porque os maçoretas, uma família judaica lá de Tiberíades, escondeu o nome do Eterno. Mas eu estou aqui nesta hora para vos dizer que o nome do Eterno é Jeová, não é Jeová, como diz as testemunhas de Jeová. A letra J não aparece no alfabeto hebraico. Nas letras do alfabeto hebraico não tem a letra J. E aí, pai? Não tem a letra J, tudo bom? Não, coroa. Não tem J para Jeová e nem para Jesus, nem no Velho e nem no Novo Testamento. O nome do Filho do Criador é Yehoshua. Yehoshua. Ao invés de Jesus, você deve saber que o nome do Filho é Yehoshua. Não é Jesus Cristo. Foram os gregos que mudaram, transliteraram o nome Yehoshua para Jesus. Jesus Cristo, grego. Depois Jerônimo, na Bíblia Vulgata, do grego para o latim, no ano 261, no tempo do Papa Damasceno, modificou para Jesus Cristo. E aí veio Jean Jorge Tricino, em 1524, na Alemanha, esse embaixador católico, linguístico, gramático, foi autorizado a mudar a fonética do I para o J. Então o nome Jesus, que todo mundo confessa, não tem mais do que 500 anos. Ainda é um nome novo, pertence à Igreja Católica Romana. O nome correto é Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. O Mashiach quer dizer Salvador, não é Cristo, não é Messias, é Mashiach. No hebraico, Salvador é Mashiach. O nome do Mashiach é Yehoshua. O nome Jesus no latim quer dizer suíno, porco. No hebraico quer dizer cavalo. Você não vai chegar ao céu com um nome que significa porco no latim ou cavalo no hebraico. Para você chegar ao céu,
tem que ser pelo nome Yehoshua, que é o nome do Filho do Criador, Yehová. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Yehová salva. Então, o homem pecou. Adão viveu 930 anos, o que viveu mais tempo foi Matusalém, 969 anos. Salomão disse em Eclesiástico que Deus criou tudo certo, tudo correto, tudo no seu devido lugar. A roupa. Você está me vendo vestido aqui? Isso aqui é uma túnica. Os hebreus usavam, não é os hebreus, Adão. O jardim do Éden era lá no Egito, na Mesopotâmia, ali Egito. Abrangia o Oriente Médio. Eles usavam túnica, que é isso que eu estou vestido aqui, é uma túnica. Mas além da túnica, eles usavam vestido e uma capa para o inverno. Eu só estou com a túnica, não se escandalize. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Yehová, o Criador, fez túnica de pele de ovelha para Adão e sua mulher. O Criador foi o primeiro alfaiate. Não tem a costureira? A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Dorcas era costureira lá da igreja primitiva, fazia túnica, vestido, capa, manto. Ela morreu e Quefas, Pedro, ressuscitou ela. Leia o capítulo 10 do livro de Atos. Mas Gênesis 3, foi Deus o primeiro alfaiate na terra. Ele fez túnica. Eu estou vestido com a túnica. Qual o problema? É melhor do que andar pelado. É melhor do que andar de bermuda, de short. É usar a roupa que o primeiro alfaiate, o Criador Yehová fez lá no Gênesis. Se quiser rir, pode rir. Não há problema. Eu devo pregar a palavra de Deus. Então Salomão disse em Eclesiástico: Deus fez tudo perfeito. Mas os homens com as suas invenções lançaram tudo a perder. Olha onde nós chegamos agora. Nas bombas atômicas, bombas nucleares. A Rússia tem Satã 1, tem Satã 2, mísseis capazes de destruir países como França, Estados Unidos, Alemanha. Está todo mundo com medo. A Coreia do Norte tem bomba atômica. O Paquistão tem bomba atômica. A Índia tem bomba atômica. Israel tem bomba atômica. Você vê essa guerra em Israel? Por que o mundo árabe não invade Israel? Por que a Síria, o Iraque, o Irã? Por que o Iêmen? Por que aqueles terroristas não invadem Israel e não acabam com Israel? É porque Israel tem mais ou menos 60 ogivas nucleares em submarino. Dá medo. Não apertar de botão. Não apertar de botão, Israel pode fazer o mundo árabe ser varrido. Oh, mas já morreu 30 mil palestinos. Você diz é um massacre. É um massacre, é? Mas os árabes têm medo de Israel. A Arábia Saudita não tem bomba atômica. O Irã não tem bomba atômica. O Líbano não tem bomba atômica. Os Emirados Árabes não têm bomba atômica. O Catar não tem bomba atômica. O Bahrein não tem bomba atômica. Ali, quem tem bomba atômica é Israel. E se Israel não tivesse bomba atômica, os árabes já tinham destruído Israel. Cada batalha que Israel vem lutando, desde 1948, 67, 73, em 48 foi a guerra da independência. Quando Davi Bergulhon declarou a independência de Israel, houve uma guerra, Israel venceu. Antes, em 27 de novembro de 1947, o chanceler brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, na ONU, deu a vitória a Israel. Israel voltou a ser um Estado. Na época era o presidente Dutra. Hoje é o tempo do presidente Lula, do chanceler Mauro Vieira, que chama Israel de genocida, de nazista, diz que Israel faz um holocausto em Gaza. Gente, Israel luta para sobreviver. Desde a sua independência, em 15 de maio de 1948, com Davi Bergulhon, já houve uma guerra ali. E a Guerra dos 6 Dias, quem sabe dela? A Guerra de 1967, que durou 6 dias. Israel tinha 45 mil soldados contra 7 países árabes com quase 500 mil de soldados.
450 mil soldados árabes. Agora me explica, como que o pequeno Israel com 45 mil soldados venceu 500 mil, 7 países árabes? Ora, foram os anjos, a intervenção divina, os malash, os anjos de Deus interviram na guerra dos 6 dias. Também houve a guerra 50 anos atrás do Yom Kippur, semelhante a essa de 7 de outubro, quando no deserto de Negev, terroristas do Hamas mataram 1.200 pessoas judias, estruparam mães, colocaram bebês nos micro-ondas, mataram os pais de família. Essa mesma coisa tinha acontecido na guerra do Yom Kippur em 73, num dia de sábado. Eu sei. Eles estavam dançando uma rave lá vizinho à faixa de Gaza, no deserto de Negev. É pecado a rave. Boate é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, mulher de biquíni, de fio dental é pecado, mulher de short, de bermuda é pecado. Eu sei, Israel comete, os judeus cometem coisas que desagradam o Criador. Mas você nota, todas as guerras que Israel teve, a de 48, a de 67, 6 dias, a de 73 foram guerras rápidas. Agora, já tem mais de 5 meses. Por que a guerra não termina? Por que está longe de acabar? Por que o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, começou agora lá em Israel, em Gaza, em todo o Oriente Médio? Durante um mês os muçulmanos oram e só comem depois do pôr do sol, o Ramadã. Por que a guerra não acabou logo? Porque estamos vivendo em tempos de profecia, tempos proféticos, tempo do fim do mundo. O fim do mundo está às portas, está às vésperas. Esse pequeno Israel nunca será destruído. De uma forma ou de outra, o Criador Jeová e seu filho Yehoshua vai dar a vitória a Israel. Eles querem Jerusalém como a capital do Estado palestino. Mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 13, que quando o filho do Criador Yehoshua vier à terra, ele vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que é do Monte Sião, o Monte Sagrado, que o rei vai reinar sobre a terra inteira, sobre as nações. Isso aqui é a palavra de Deus, Senhor. Se fosse uma mulher aqui pelada, dançando, ninguém estaria reclamando. Uma mulher aqui branca ou negra, nua, despida, dançando aqui, todo mundo iria estar dando palma. Mas como a pregação da palavra de Deus perturba. Mas fica calmo, eu já estou quase terminando. É o tempo do fim. Israel não acredita em Jesus. Esse é o tempo, mas espera o Mashiach. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai achar o monte no meio. A Bíblia diz isso. Zacarias capítulo 14, versículo 2 diz que o grande Criador dos céus e da terra, o Pai Jeová, vai reunir todas as nações contra Jerusalém. 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 E vai ser uma guerra boa. Isso é chamado na Bíblia, em Apocalipse 16, a guerra do Armagedon. Diz a Bíblia que as águas do rio Eufrates vai se secar. O rio Eufrates nasce na Turquia, do Recep Erdogan, o presidente que abre a boca para amaldiçoar Israel. Outro dia vocês viram na Turquia, um deputado sofreu um infarto fulminante lá. Não morreu na hora, mas morreu no hospital. Discursou 28 minutos contra Israel, desejando que Alá, o Deus dos árabes, destruísse Israel. Ele caiu no parlamento lá da capital da Turquia e morreu de infarto. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 12, versículo 3 está escrito: abençoado aqueles que abençoarem o povo de Israel, maldito todos aqueles que amaldiçoarem Israel. A bênção e a maldição na terra depende do que você vai falar sobre Israel. Todo mundo está dizendo que Israel é genocida, que Israel é assassino. Eu digo diferente. Não importa o que aconteça com Israel, Israel é o povo de Deus. Esse nome Israel foi o nome que Deus deu a Jacó, no vale de Jaboque, quando Jacó e Jacó teve uma luta com o anjo, o Maleche, o Criador.
Ele perguntou: qual é o teu nome? Milagre, o sol, a alva está vindo. Ninguém pode ver minha face naquela luta de Jacó com o anjo, não contra o anjo. Estava lutando com o anjo, segurando o anjo. O anjo diz: me solte. Ele: eu não posso te soltar se você não me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó disse: é Jacob no hebraico. Jacó, Jacob. Não se chamarás mais Jacó, Jacob. A partir de agora seu nome é Israel. Você que está ouvindo essa pregação nessa hora, você precisa entender que o nome Israel saiu da boca de Deus primeiramente no Vale de Jaboque. É o nome que Deus escolheu para o seu povo. Aconteça o que acontecer, nunca fique contra Israel. Nunca amaldiçoe Israel. Se você amaldiçoar Israel, você vai ser amaldiçoado. Hugo Chávez, o presidente da Venezuela, chamou Israel em 2010 de Estado genocida. Onde está Hugo Chávez hoje? Morreu de câncer, perdeu a saúde. Muita gente vai morrer porque vai falar contra Israel. Não sabe o que significa Israel. Talvez se soubesse, teria temor de Deus. Saiba que aquele pequeno ponto no mapa, no Oriente Médio, aquele pequenino lugar chamado Israel, é ali que o Criador Jeová e seu Filho vai estabelecer o seu trono, tanto para o milênio como para a eternidade. Mas o fim está chegando. O fim está chegando. Escuta o que eu estou pregando. O fim está chegando. Eu devo fazer uma pergunta nesta hora: quem será salvo? Quem será salvo hoje? Quando em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, o Mashiach Yehoshua Mashiach disse: se um homem der divórcio à sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se uma mulher divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu estou a perguntar nesta hora: quem vai ser salvo? Já que o Mashiach Yehoshua, você fala Jesus. Jesus quer dizer suíno no latim, porco no latim. O nome correto é Yehoshua. Yehoshua não autorizou o divórcio. Qualquer homem que der divórcio à sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Então todos os homens divorciados estão em adultério. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E agora? O Mashiach Yehoshua disse: se uma mulher der divórcio ao seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada ao seu marido. Tendo o marido vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamado de adúltera. Está vendo? O casamento é até que a morte separe. Como está a humanidade hoje? Os homens e mulheres casados 2, 3, 4, 5 vezes. Os homens experimentam centenas de mulheres. É o tal do ficar, né? Pegar, ficar, homem pegando mulher, mulher pegando homem. Igual um cachorro, pegam a cadela na rua. Não há matrimônio, não há santo matrimônio, casamento. O que é casamento, pregador? O que é santo matrimônio, pregador? É uma mulher virgem casar com um homem puro, que nunca tocou em mulher prostituta e não encheu a casa do seu pai e de sua mãe de filhos ilegítimos, filhos do adultério, filhos da prostituição. Como está a humanidade hoje? Você sabia que Deus está investigando a terra? Há uma investigação na terra. A NASA chama de disco voador essas luzes que o Pentágono, a ciência filma, fotografa, são anjos de Deus investigando a terra. Aí aqui está o problema. Toda a humanidade está em adultério, em divórcio, estão enrolados, emancipados, rabichados, amigados. Não há santo matrimônio. Qual a mulher que saiu da casa do seu pai e mãe virgem? Qual o homem que foi como José? A Bíblia diz que José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus próprios irmãos aos ismaelitas. E chegando no Egito como um escravo, a mulher do Potifar quis adulterar com José.
arrumou a cama, mandou os empregados embora, disse a José: só está nós dois aqui, vamos adulterar, vamos ter prazer sexual. Ela era uma mulher casada. A Bíblia diz que José disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Vê? Mesmo sem o marido em casa, a mulher chamando José para o adultério, o jovem José disse: não pecarei contra o meu Deus. Ela conseguiu tomar a roupa de José, condenou José de abuso, estupro, tentativa de estupro. José ficou preso anos e anos, mas depois Yosef virou o governador do Egito. E por quê? Porque ele caminhou pela santidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você recusa a droga? Você recusa o cigarro? Você recusa o jogo da loteria? Você recusa a novela? Você recusa o futebol? Se uma mulher oferecer seu corpo para o sexo, você vai recusar a prostituição? Sem santificação, sem separação do pecado, ninguém verá o Criador. Ô pregador, que igreja você é? Nenhuma. Eu não creio em igreja. Eu não estou aqui representando nenhuma igreja, nem a Batista, nem a Luterana, nem a Adventista, nem a Assembleia de Deus, nem os Mormons, nem os Testemunhos de Jeová, nem a Universal. A Bíblia não diz o nome dessas igrejas. Aliás, isso aí é a invenção da Igreja Católica Romana, a primeira igreja, para colher dízimos e oferta, os 10% do salário. A Bíblia manda o homem trabalhar, pode ser até pregador, tem que trabalhar. Eu tenho um salão de cortar cabelo, eu sou barbeiro, eu corto cabelo, eu tenho meu salão. Eu não preciso estar aqui pedindo dinheiro. Qualquer um que prega e pede dinheiro é falso profeta. Qualquer um que prega e pede dízimo é falso profeta. Deus mandou o homem trabalhar e do suor do seu rosto sobreviver, não viver de 10% do suor do rosto dos outros. Isso é a maior mentira que a igreja romana, a igreja protestante inventou. Dízimos. Segundo a Bíblia, o dízimo é para os levitas. E a Bíblia diz que Yehoshua, em Hebreus 7,14, era da tribo de Judá. A Bíblia diz que Paulo era da tribo de Benjamim. Filipenses 3,10. Então Paulo não pegou em dízimo. Yehoshua não pegou em dízimo. E quem é esses pastores? Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.E. Soares, Malafaia, Robson Rodovalho, Silas Malafaia. Quem é esses homens para pegar em dízimo? Por acaso eles são Irudim, judeus? Por acaso eles são Cohen, sacerdote? Por acaso eles são da tribo de Levita? Quem mandou eles pegar dízimo? Eles dizem, Malaquias 3,10 manda pagar o dízimo. É? Malaquias é para os judeus, para os Irudim, para as 12 tribos, não é para as nações. Malaquias era um profeta judeu, hebraico, hebreu, israelense. Ele pregou o dízimo para Israel. Paulo, Shaul, era um profeta para as nações. Profeta não, apóstolo. Paulo nunca mandou pagar dízimo. Paulo disse que trabalhava de dia e de noite para ter o seu sustento. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, que se o irmão não trabalha, não dê comida para ele. Se o irmão é preguiçoso, o irmão é desocupado, não dê comida para ele. Quem não trabalha, que não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. E de onde vêm esses pastores com Land Rover, Mercedes, Toyota, Ferrari, mansões, chacronas, fazendonas? De onde vem esse dinheiro fácil? É o suor do rosto dos outros, é o dízimo. Que não é para as nações. Paulo nunca mandou pagar dízimo. Seus 14 livros, nem em Romanos, nem em Gálatas, nem em Efésios, nem em Corinto 1:2, Tessalônica 1:2, Timóteo 1:2, nem Tito, nem Filemão, nem Timóteo 1:2, nem em Hebreus. Os 14 livros de Paulo, Paulo nunca mandou pagar dízimo. E o que Paulo ensinou? Aquele irmão que não trabalha, que não coma. Mas você dá o dízimo.
para o pastor da sua igreja, como é que ele vai trabalhar? Manda ele trabalhar de servente, manda ele vender guaraná, manda ele vender banana, manda ele vender cenoura. Por que você não manda seu pastor ir trabalhar? Paulo mandou ir trabalhar. Aquele que não trabalha não coma. Eu estou dizendo que eu não estou aqui representando nenhuma igreja. Eu estou aqui representando a palavra de Deus. O fim vem. O fim está chegando. Há uma guerra na Ucrânia que já faz 2 anos. A Europa, a OTAN, enviou exércitos, soldados para a Polônia. Até o presidente da Rússia, Vladimir Putin, hoje sabe que dentro da Ucrânia já tem exército da OTAN. Ele avisou, quando a OTAN, os 32 países europeus junto com os Estados Unidos, que é a cabeça da OTAN, enviar soldados para a Ucrânia, então vai começar a Terceira Guerra Mundial. É o que o Putin avisou. A depender disso, então nós estamos próximos de uma Terceira Guerra Mundial. Porque soldados da França, soldados da Alemanha, soldados da OTAN já estão dentro da Polônia, estão dentro da Ucrânia. Quem é que vai parar a Terceira Guerra Mundial? Gente, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou em 1945 com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer para você que uma guerra mundial não começa num dia e não termina no outro dia. Tem que ter um estupim, tem que ter um começo. Se você não sabe, a Rússia é o Gog de Ezequiel 38 e 39. Se você não sabe, a Rússia é o rei do norte de Daniel capítulo 11. E Ezequiel 38 e 39 está escrito que quando chegasse o tempo do fim, a hora certa, esse país da Rússia iria invadir um país indefeso. Um país indefeso. Você sabia que a Ucrânia tem 2 usinas nucleares, Chernobyl, onde houve o acidente atômico lá? Zaporícia, a Rússia já tomou a usina atômica de Zaporícia. A União Soviética, a Rússia, assinou um papel, décadas atrás, dizendo que se a Ucrânia se desarmasse de suas bombas nucleares atômicas, a Rússia nunca invadiria o território da Ucrânia. A Rússia mentiu. A Ucrânia se desarmou das bombas nucleares. A Rússia aproveitou que não tem bomba nuclear mais na Ucrânia. E olha que a Ucrânia é um país cheio de bombas nucleares. Esvaziou tudo, desarmou tudo. E o que a Rússia fez? Mentiu. Invadiu a Ucrânia. Já tem uma guerra aí de 2 anos. A Alemanha sabe que a Rússia vai invadir ela. A França sabe que a Rússia vai invadir ela. A Polônia sabe que a Rússia vai invadir ela. A Finlândia sabe que a Rússia vai invadir ela. A Suécia sabe que a Rússia vai invadir ela. Vocês viram? O país da Transnistria pediu para se aliar à Rússia. Ou seja, já tem países no leste europeu que a Rússia nem precisa invadir. Eles têm tanto medo dos russos que já estão se aliando com os russos. É inevitável uma Terceira Guerra Mundial. E você vai estar fumando seu cigarro, frequentando a sua falsa religião, a sua falsa igreja, assistindo a sua novela dentro do estádio de futebol, gritando: eu sou Goiás, eu sou Vila Nova, eu sou Palmeiras, eu sou São Paulo. E de repente os botões da bomba nuclear serão detonados. E o que a Bíblia diz? Não vai sobrar nem raiz nem ramo. Vai todo mundo virar cinza. É aonde nós chegamos. Não tem retorno. Ainda que se Donald Trump vencesse e voltasse à Casa Branca em novembro, mesmo assim haverá uma Terceira Guerra Mundial. É bíblico. E por que não tem retorno, pregador? Porque a humanidade virou as costas para o Criador. A humanidade quer religião. Olha o tamanho daquela igreja ali, ó, adventista na esquina. A humanidade quer aquilo ali, ó. Enquanto que o Filho do Criador nasceu numa manjedoura, um lugar fédido, fedorento,
cheio de urina, de animais, fezes de animais. Olha onde os homens vão, a um templo congregar, de vidraça, com ar-condicionado, pagar seu dízimo. Você acha que pagando seu dízimo você vai morar no céu? Você acha que porque você paga 10% à Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Adventista, a Universal, você acha que você tem uma cadeira garantida dentro do céu? Você está redondamente enganado. O céu não se compra. Para você entrar no céu, você vai ter que separar do pecado, do mundo, dos desejos da carne, da prostituição, do adultério, do cigarro, da droga, da mentira, dos prazeres mundanos. O céu não entra pecado. O primeiro pecado começou no céu. Satanás pecou. E o que Jeová, o Criador, fez? Expulsou o diabo do céu. Ô pregador, por que Deus expulsou o diabo? O diabo talvez é bonzinho. É um amorzinho de pessoa. Você sabe por que Deus expulsou o diabo do céu? Eu vou te explicar. Porque um tomate podre apodrece toda a caixa de tomate bom. Uma laranja podre apodrece toda a caixa de laranja boa. Deus expulsou o diabo e os anjos que pecaram do céu porque eles ficaram podres. Aí eu te pergunto nesta hora, terminando essa palavra: você está são ou você está podre? Você acha que no céu entra mulher de cabelo cortado, mulher de esmalte, de batom, mulher de calça comprida, mulher de short, mulher divorciada? Você acha que entra? Mulher com televisão em casa. Gente, você morre, a sua televisão fica lá rodando a novela, enquanto seu corpo vai para o cemitério. E a alma? A Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que a alma que pecar, esta alma morrerá. E depois da morte, Hebreus 9:27, o que é que vem? O juízo. Arrependa-te, prepara-te. Temos que nos preparar. Se não é para encontrar o Criador, é para o fim que está chegando. Prepara-te, homem, prepara-te, mulher. Abandone as religiões, abandone as igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. Abandone os padres, abandone os pastores, abandone os líderes de igreja. Não tem igreja no céu. João disse em Apocalipse 21, na cidade santa eu não vi templo, não há igreja no céu. Pare de arriscar sua salvação em um templo, em uma igreja. Você precisa da palavra de Deus, a palavra original. Você precisa crer no nome que salva. É Yehoshua Mashiach. Esse é o nome do Filho de Deus. É debaixo do céu. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a saber, é Yehoshua Mashiach. Não é Jesus. Jesus é o nome católico. O pai da letra J é Jean Jorge Tricino, embaixador do Vaticano na Alemanha em 1524. Paulo pregava Yehoshua. Pedro, Kefas pregava Yehoshua. Yehoné, João pregava Yehoshua. Jacob, Tiago pregava Yehoshua. Eu estou aqui nesta hora pregando Yehoshua. Yehoshua Mashiach. Esse é o nome que salva em hebraico. Se você quer ser salvo, você precisa invocar esse nome e ser batizado nas águas no nome de Yehoshua Mashiach para a sua salvação. Oh meu, muito obrigado.